Fala, torcedor do Verdão, uma terça-feira aí com várias novidades para a torcida palmeirense, depois do Palmeiras ter sido muito prejudicado na última partida do Campeonato Brasileiro. O Verdão vira a página mais uma vez na temporada e foca totalmente no seu próximo desafio, que já vai ser amanhã, jogo da volta da Copa do Brasil, onde o Verdão vai encarar o Jacuipense fora de casa, um jogo que o Palmeiras praticamente ali já assegurou a sua classificação depois do primeiro jogo ter batido o time baiano por 3-0. Vou trazer também atualizações do mercado da bola do Verdão. Separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Vamos com o Palmeiras. Vinícius Nicoletti chegando aqui com a gente. Palmeiras também pensando em Copa do Brasil meio de semana, Vini, mas também ainda com o fim de semana sendo pauta por aí. A arbitragem do Brasileirão. Ai, Senhor. Nossa, gera assunto a semana inteira, meu povo. Um beijo, Vini, bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Beijo pra você, pros companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras divulgou uma nota, né? Depois da reunião que teve com a comissão de arbitragem, e essa comissão de arbitragem reconheceu que o gol do Bruno Fux, que seria o gol da virada do Palmeiras contra o Remo, foi anulado erroneamente. Então o gol deveria ser validado. Essa foi a interpretação da comissão de arbitragem. O Palmeiras divulgou nota. O Palmeiras não pede nessa reunião, né? Não pediu punição ao árbitro do jogo nem ao VAR. A reivindicação do Palmeiras foi para melhorias no futebol. Fora isso, boas notícias aqui na Academia de Futebol, porque o Andréas Pereira ontem passou por exames para saber a gravidade da lesão que ele teve nas costas, no lance que resultou na expulsão do jogador do Remo, o Zé Ricardo, deu uma pancada no joelho, uma joelhada nas costas do Andréas Pereira, mas não teve fratura constatada. Isso é uma excelente notícia, apenas dores na região lombar, então não teve fratura. O jogador deve voltar em breve, fica fora desse jogo contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Aliás, o Palmeiras deve tirar os principais jogadores, aqueles que têm mais rodagem nessa temporada, como o Flaco Lopes, o próprio Andréas Pereira, o Alan. O Alan deve jogar porque está suspenso no Campeonato Paulista, mas Gustavo Gomes, Marlon Freitas, Carlos Miguel, todos devem ganhar descanso nessa partida contra a Jacuipense. Lembrando que o Palmeiras abriu 3-0 no primeiro jogo, pode perder por 2 gols de diferença, que ainda assim avança a próxima fase, e a Jacuipense disputa a Série D. Então, o Palmeiras certamente vai poupar aí para esse jogo de Copa do Brasil. Outra boa notícia em relação ao Arthur, que não jogou no final de semana por dores musculares, voltou a treinar, também fica à disposição para o jogo aí contra a Jacuipense, mas deve ser preservado também, deve voltar no final de semana contra o Cruzeiro. Para fechar, a informação sobre o Alexander Barbosa, jogador que o Palmeiras já contratou e já pagou a primeira parcela, 5,5 milhões. Tem no contrato que ele não pode disputar mais de 12 jogos no Campeonato Brasileiro, porque assim ele não poderia defender o Palmeiras na competição ainda esse ano. Então o Palmeiras espera que ele entre em campo só mais uma vez, pode ser contra o Corinthians no final de semana, e aí ele seja retirado do time do Botafogo para não jogar mais no Campeonato Brasileiro e defender o Palmeiras. Só Copa do Brasil e Libertadores. Então, Libertadores não, é Copa Sul-Americana que o Botafogo está disputando. Então, tá tudo certo, o Palmeiras espera então o jogador a chegada no segundo semestre. Não tem receio que ele entre em campo mais de 12 jogos no Campeonato Brasileiro, Glaucio. Então, boas notícias por aqui. Aliás, também tem jogadores convocados na pré-lista da Copa do Mundo, né? Andréas Pereira, o próprio Andréas Pereira que a gente citou aqui no início, falando aí dessa contusão. Tem também o Carlos Miguel e 2 jogadores da Argentina, Giai e Flaco Lopes. Muitos jogadores do Palmeiras devem disputar a Copa do Mundo, mas por enquanto esses 2 da seleção brasileira na pré-lista. Glaucia. Boa, Vini. Obrigada, amigo. Beijo para você. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi até Belém, enfrentou o Remo, teve um gol anulado no último minuto, reclamou demais da arbitragem, mas ficou com um empate. Além da lesão de Andréas Pereira, o Palmeiras também traz o prejuízo na tabela. O empate contra o Remo em Belém do Pará diminuiu a diferença do líder para o segundo colocado. A vantagem palmeirense agora é de 4 pontos em relação ao Flamengo, que tem um jogo a menos. O Palmeiras ainda faz a sua melhor campanha na história dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes em 2006. Tem 34 pontos em 15 rodadas, só perdeu uma vez, é o melhor visitante, melhor mandante da competição, tem 75% de aproveitamento, mas nas 2 últimas rodadas empatou com Santos e Remo, 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela.
Esse empate em Belém do Pará, Palmeiras coloca na conta da arbitragem. O diretor de futebol Anderson Barros deu declarações depois da partida, entendendo que o VAR e o árbitro erraram ao anular o gol do Bruno Fux aos 50 minutos do segundo tempo. Mão. Bateu na mão. Bate direto na mão e vai pra frente, tá? Ô, capitão, tira! Eu vou chamar ele, tá? Bate na mão. A mão em APP, tá? Mão em APP. Voltando, tá? Pra ver que a bola bate na mão e aí vai pro atacante, tá? Ok. Vai sair. Perfeito. Para no momento do toque. Dá um zoom aí. Boa. Dá um zoom na mão. Isso. Isso. Ok, Pedro, já visualizei aqui. É uma mão que através desse passe aqui, desse braço, que a bola sobra pro jogador de branco fazer o gol. Correto. Eu tô anulando o gol por tiro livre indireto por mão sancionável. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. É uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Estou colocando fatos, estou lendo a regra e dizendo, a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR, quando chama o árbitro, comete um erro clássico e prejudica a Sociedade Esportiva Palmeiras, que com esse gol teria ganho os 3 pontos nessa partida. O meia Andrés Pereira realizou exames nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão após o confronto contra o Remo, em Belém do Pará. O meia tomou uma pancada nas costas, lance que resultou na expulsão de Zé Ricardo aos 29 minutos do segundo tempo. Andréas teve um trauma na região lombar, mas sem fratura no local. O camisa 8 já iniciou o tratamento e está fora, pelo menos no próximo jogo, quarta-feira, contra a Jacuipense, pela Copa do Brasil. Vamos lá, rapidinho passando então pela arbitragem para Carlos Eugênio Simão e também para Renata Ruel, gol mal anulado. Vocês concordam? Concordam, André? Eu acho que não é nenhuma questão discutível. É inacreditável que o gol tenha sido anulado por um árbitro que, num lance como esse, recentemente, num jogo entre Santos e Atlético Mineiro, tenha tomado uma decisão contrária a essa, ou seja, que é o inverso dessa, e ainda explicado a regra aos jogadores do Santos que se aproximaram dele para perguntar o que ele tinha resolvido fazer. Então, há algo novo na interpretação da regra. Em relação à regra, não há nada novo, mas a gente nunca sabe, né? As ligas nacionais, por exemplo, na Inglaterra, existem interpretações distintas do restante da Europa e do mundo para determinadas coisas. É até uma coisa que a gente precisa entender se deveria ser permitida no futebol ou não. Então, na regra, não há nada de novo. Os árbitros no Brasil receberam recentemente alguma outra orientação? Se isso aconteceu, além de ser completamente inapropriado, porque a regra não mudou, deveria ao menos ter sido apresentado ao público e discutido para que não haja esse tipo de confusão. A regra diz, o toque de mão que anula o gol é o toque de mão do jogador que faz o gol. No caso desse lance, não há a menor dúvida. O toque é de um, o gol é de outro. Não há o que discutir. O gol tinha que ter sido validado. Não consigo entender. A única coisa que eu penso é o que ele fala no áudio. Ele interpretar que foi uma mão deliberada, que parece ser o que ele diz, no que ele acha. Agora é estranho ele pensar que uma pessoa que está caindo, né, saindo do pulo, não consiga levantar pelo menos um pouco. Não pode ser uma mão faltosa, porque senão você pode dar um passe de vôlei para um companheiro seu fazer um gol, né? E aí o futebol não vai aceitar isso. Daqui a pouco vamos falar de mais interpretações da arbitragem, tá lá no Clássico em Itaquera também. Breiler. E ele usa a expressão sancionável. Sancionável era a palavra que eu estava querendo usar, porque eu pensei em deliberado, mas é sancionável. Também discordo, e o que a gente vê, às vezes, mesmo com orientação da comissão de arbitragem, são árbitros diferentes com critérios diferentes. Nesse caso, o mesmo árbitro acabou se contradizendo no critério, mas fora essa reclamação justa do Palmeiras, eu vejo que também há coisas para se observar no campo e também se fazer uma autocrítica, né? Até
quando se olha para o desempenho do Flamengo, que é o concorrente mais próximo na tabela, o Palmeiras também tende a melhorar o seu nível de jogo contra o Remo. Em vários momentos poderia ter circulado um pouco mais a bola, usado mais a capacidade técnica dos seus meias, Marlon Freitas e Andréas Pereira. Então, o jogo, a ideia do Abel Ferreira nunca vai ser a mesma do Felipe Luiz ou até mesmo do Leonardo Jardim, mas ainda assim eu vejo que é preciso, né, é necessário, em certos momentos, sobretudo contra adversários mais frágeis, como o caso do Remo, ter mais tranquilidade, mais lucidez com a bola. É assim, se por acaso não tivesse tido esse gol anulado e mal anulado, André, a gente já está falando, o Palmeiras não está jogando bem, o Palmeiras continua caindo de rendimento, mas toma aí os 3 pontos a mais e segue a diferença para o Flamengo. Agora é uma diminuição, né, de diferença para o Flamengo, segundo colocado, mas é um Palmeiras que cai muito de rendimento jogo após jogo. Fala-se sobre esse gol, porque ele aconteceu já no finalzinho, né? Seria muito difícil, em caso de gol validado, como deveria ter sido, o resultado ser diferente da vitória do Palmeiras. Não dá para afirmar que seria, mas eu acho muito difícil que fosse. E é um gol, né? Você não pode conviver normalmente com um gol numa circunstância como essa, ter sido anulado fruto de erro de arbitragem. Você precisa falar sobre isso, por mais que seja chato, repetitivo, maçante e inebriante, eu diria, ficar falando sobre a arbitragem o tempo todo. Mas às vezes não dá para você fugir. Em relação à atuação, pouco mudaria, ou nada mudaria, né? O resultado do jogo mudaria, o Palmeiras teria 3 pontos fora de casa, mas a atuação seria basicamente a mesma, e é uma atuação que continua mostrando alguns defeitos que o Palmeiras tem em relação ao que deveria ser para continuar lutando pelo Campeonato Brasileiro, por mais uma taça, o que é um objetivo do Palmeiras, o que é o potencial do time do Palmeiras com os jogadores que tem. Mas é claro que uma situação de arbitragem como essa acaba tomando as manchetes e a maior parte da conversa. E ontem, por exemplo, o Palmeiras, depois que tem um jogador a mais em campo, né, mais de 20 minutos, não consegue se aproveitar dessa vantagem numérica com a bola no chão. E quando você tem um jogador a mais, aí sim aparece a necessidade de rodar, de cadenciar, de buscar espaçar a defesa adversária. E o Palmeiras às vezes se apoia demais nesse jogo direto, que rende frutos, claro, mas é preciso que esse repertório ofensivo tenha variação. E no caso do Abel, eu vejo que alguns torcedores palmeirenses, quando querem criticar, levam muito ao extremo, né? E já não presta mais, é fim de ciclo. Mas é justo também se cobrar um pouco mais de jogo jogado, né, de fluidez, porque o Palmeiras hoje tem um bom elenco. Eu faço a ponderação, de fato, o Palmeiras sente muita falta do Vitor Roque e também do Piquerez. Ontem jogou o Jefté, para mim baixa muito o nível ali na reposição, mas ainda assim o Palmeiras tem condições pelos jogadores. Bom, você tem Arias, que está abaixo do que pode. Mas ainda assim... Não tem sido o jogador que se espera, né? E claro, o Maurício foi mal ontem. São jogadores que também no individual estão caindo de rendimento. Mas quando você tem jogadores com essa qualidade, Marcelo, que são jogadores de bola no chão, de se associar, o jogo do time também tem que se adaptar a eles. Então, até os volantes do Palmeiras hoje são caras do naipe de Marlon Freitas e Andréas Pereira. Caras que armam o jogo de trás. Então, em alguns momentos, eu vejo que o Abel também precisa tirar o vício do time de bola longa, de jogo vertical, de se apoiar muito em acelerar, como é a identidade desse Palmeiras sob o comando do Abel, e valorizar um pouco mais a posse de bola, como a gente estava falando. Não é para todo jogo, não é para todo adversário. Em determinados momentos é preciso também adotar uma postura mais reativa, negociar com o que o adversário traz, mas diante de adversários mais frágeis, não é a primeira vez que o Palmeiras demonstra essa dificuldade de controlar mais com a bola, e eu vejo que isso sim é algo a se evoluir e se repensar no Palmeiras do Abel. Bom, mas o Flamengo e o Palmeiras se enfrentam daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Nós temos uma tela para mostrar aí, né? Como é que eles se aproximam. Inclusive, eles podem lutar pela liderança do campeonato nessa partida. O Palmeiras na liderança com 34 pontos. Aí na 16ª rodada recebe o Cruzeiro e na 17ª visita o Flamengo. E o Flamengo, que é o vice-líder com 30 pontos, vai na 16ª rodada visitar o Atlético Paranaense. E aí tem um jogo a menos ainda contra o Mirassol.
Mirassol e tem essa partida logo depois do Atlético Paranaense contra o Palmeiras jogando em casa. Ainda tem esse molinho. É mais um ano dessa luta entre os dois e mais um super jogo, o encontro entre as duas equipes, André. É mais do mesmo, né? O campeonato não vai ser decidido, mesmo que o campeonato seja disputado apenas por esses dois times, ele não vai ser decidido por aquilo que eles fizerem entre si. Ele vai ser decidido por aquilo que eles fizerem contra os outros adversários. Flamengo e Palmeiras só podem se enfrentar 2 vezes, são 6 pontos sem disputa. É claro que existe o confronto direto, é interessante, é importante. A cada vez que eles se enfrentam, o jogo sobe em termos de atenção, holofotes, o perfil é uma outra coisa, porque são clubes rivais, são times rivais, os dirigentes hoje são rivais, as torcidas são rivais, né? Tudo que está relacionado ao Palmeiras hoje se considera rival, os seus equivalentes no Flamengo, não importa o quê, e assim né? Com algum acerto, muitos erros de comportamento, na minha opinião, erros perigosos, principalmente dos dirigentes, que deveriam ser os responsáveis por sempre diminuir a tensão, diminuir a temperatura, entender que a rivalidade é a coisa mais legal do futebol, desde que ela fique dentro de campo só e não prejudique o jogo. E tudo o que leva à violência, agressão e comportamentos condenáveis acaba, no final, por prejudicar o jogo. Então eu não digo o jogo, o encontro entre eles, o jogo em si, o futebol. Mas não vai ser esse jogo que vai resolver alguma coisa em termos de possibilidade maior ou menor de um deles ganhar o campeonato. Vai ser o que eles estão fazendo contra os outros adversários. Isso não significa que os encontros entre eles não sejam muito interessantes e a gente precisa assistir com mais atenção. Pois é um super jogo, um super encontro, até para a gente começar a avaliar também como é o futebol de cada um. Jogando de igual para igual, podemos falar assim no Brasileirão. E o torcedor também do Palmeiras está acostumado, né, com o cenário de o Palmeiras disputando com o Flamengo o protagonismo no futebol nacional e até mesmo continental, porém no confronto direto, sobretudo no Maracanã, o Palmeiras tem muita dificuldade. O Palmeiras tem dificuldade de se impor, o Palmeiras tem dificuldade de conseguir colocar uma estratégia que não só segure o Flamengo, mas que também jogue futebol. Então, mesmo quando o Palmeiras foi bem, né, no último duelo no ano passado, um 3-2, o Flamengo, com a bola no pé, tem superioridade, é o time que está sempre mais próximo do gol. E por isso eu falo da necessidade, Marcela, de o Palmeiras gostar um pouco mais da bola, porque diante desse cenário que a gente espera, o Flamengo se impondo, jogando com casa cheia, sendo protagonista do jogo, em alguns momentos você precisa respirar, e a melhor forma de respirar quando você tem um adversário com a qualidade do Flamengo é cadenciar, é usar muito da capacidade técnica desses jogadores do meio para aliviar um pouco a pressão. O papel que o Jorginho faz no Flamengo, por exemplo, de ser esse cara que às vezes vai olhar para trás, vai tentar acionar um zagueiro para aliviar essa pressão. O Palmeiras também tem material para fazer e tem um treinador capaz também. E eu vejo que está muito mais ligado a um vício, a um automatismo de fazer e praticar sempre uma receita que dá muitos frutos, porque não dá para... Tem gente que não vai gostar do estilo do Palmeiras. É muito direto, é muito chutão para frente, é muita jogada de bola aérea, mas é indiscutível que tem dado resultado. Só que em determinados momentos, e sobretudo diante do Flamengo, eu vejo que o Palmeiras precisa alterar um pouco mais a estratégia, e para isso também não adianta chegar no dia do jogo contra o Flamengo e falar, olha, hoje a gente vai jogar com mais posse. É preciso se trabalhar isso, ter variações, e nesse ponto eu vejo que o torcedor do Palmeiras que reclama do Abel nos últimos jogos tem razão, porque o Palmeiras tem sido muito refém de uma nota só, né, de apostar demais no jogo direto e de bolas paradas, que nem sempre vai resolver. Ontem poderia resolver, um erro de arbitragem acabou tirando a vitória do Palmeiras no finalzinho, mas diante do Flamengo, se quiser ter chance, não só de sobreviver no Maracanã, mas também de, quem sabe, surpreender e vencer, o Palmeiras precisa alterar um pouco
muito da receita de sucesso do Abel tem a ver com um jogo direto e não necessariamente isso faça com que o Palmeiras tenha o caminho do sucesso ou de uma vitória contra o Flamengo no Maracanã. E depois de um jogo como esse, tem gente que consegue até ter conclusões para o restante da temporada. Quem é que joga o melhor futebol? Só precisa encontrar Palmeiras e Flamengo e aí todo mundo já tira muitas conclusões em relação a essa partida. Vamos seguir o Sport Center, tem muito mais indo pela frente. Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma grande análise do Palmeiras nessa terça-feira, Palmeiras que está totalmente focado no seu próximo compromisso, já vai ser amanhã, uma verdadeira maratona para o Palmeiras, antes do início aí da Copa do Mundo, onde o Verdão vai fazer o jogo da volta contra o Jacuipense. Vale a pena a gente lembrar que vencemos o primeiro jogo no antigo Allianz Parque, porque agora é no Nubank Park, né, torcedor? Tá difícil a gente se acostumar, mas é aquilo, com o tempo a gente acostuma chamar a nova casa do Palmeiras de Nubank Park. Então o Verdão tá totalmente tranquilo. O técnico Abel Ferreira vai poder estar à beira do campo, isso porque terminou a sua punição aí imposta pelo STJD, inclusive nesse confronto aí contra o Remo, onde o Verdão foi claramente aí prejudicado, merecíamos ali ter vencido, merecíamos ter ganhado os 3 pontos, isso porque o futebol, por mais que tenha deixado a desejar, o Verdão fez um gol totalmente legal com o Bruno Fux no finalzinho da partida, que seria uma vitória épica, né? Um gramado muito difícil, muita chuva, isso também tem que ser levado em consideração, né, torcedor? Agora, com relação ao mercado da bola, o Palmeiras já está acertado ali com o Barbosa, né? Um jogador que, na minha opinião, vai agregar demais ali no elenco palmeirense, um zagueiro de bastante qualidade, tá sendo muito respeitoso ali com o time carioca, não tá dando entrevistas como se fosse ali jogador do Palmeiras, né? Isso é muito interessante, porque essa mesma postura ele vai ter com o Verdão, torcedor. É um jogador que, na minha opinião, vai chegar sendo titular, viu? Apesar que o Murilo, nas últimas rodadas, melhorou ali o seu futebol, a gente sabe que o Murilo depende muito da parte física, ele tá muito bem fisicamente falando, mas o Barbosa, na minha opinião, tecnicamente, ele é um jogador mais completo ali do que o Murilo, né? É uma dor de cabeça boa para o técnico Abel Ferreira, que vai estar, como eu falei aqui, disponível para essa partida, inclusive na próxima partida do Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Cruzeiro no sábado. Esse jogo vai ser no Nubank Park, não esqueça, torcedor, é onde o Palmeiras vai fazer seu próximo compromisso. No confronto contra o Remo, ele cumpriu ali a última partida de suspensão. Tomara que o Abel Ferreira tome mais cuidado, né? Agora a gente sabe que ele está aí no holofote aí da mídia. Tomara que ele possa melhorar a sua postura, porque ele é muito importante para o time do Palmeiras. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.